Hoje eu quero dar uma visão do lado oposto do que eu venho falando até aqui. A gente vem falando desde o início a respeito da necessidade de disciplinar, certo? A Bíblia diz em Apocalipse: eu disciplino a tantos quanto amo. O que a palavra de Deus diz é que disciplina é consequência do amor. Deus ama, por isso ele disciplina. Então, quem não disciplina filhos, não pensa que está amando porque não está. Para muitos pais é difícil, porque disciplinar não é fácil mesmo, não. Disciplinar é difícil. Então, tem muitos pais que largam de mão. Deixa rolar, não quer ter trabalho, não quer ter aborrecimento, ou tem preguiça de disciplinar e vai deixando. Mas esse não pode ser o nosso papel. A gente precisa cumprir isso porque Deus ensina assim. Então, às vezes a gente não disciplina, depois a gente corrige porque a criança fez alguma coisa errada, ou a gente se aborrece depois que ela fez errada, mas a gente não educou antes, não ensinou antes. Tem pessoas que têm pais que acham que a criança tem que ter bom senso para aprender sozinha, isso não vai acontecer. Então não dá para a gente deixar para lá, esperar bom senso de criança, porque é papel de pai e mãe. Quem não faz isso está deixando de cumprir aquilo que Deus te colocou para cumprir. Hoje eu quero falar a respeito desse equilíbrio, que a disciplina tem que ser dada junto com o amor. Quando você ama e não disciplina, você pode estar desvirtuando o caráter de uma criança. Essa criança pode ficar mimada, ela pode achar que o mundo gira em torno dela, ela pode não ter noção daquilo que é certo ou errado, ela pode se transformar numa criança chata, indesejável, aonde ela chega, ela não é uma criança querida. Por quê? Tudo porque você não deu educação, porque você não deu direção, porque você não ensinou. Então, essa criança vai ser mal vista pelos outros, porque você não cumpriu o seu papel. Ela vai crescer, não vai ser um adulto responsável porque você não cumpriu o seu papel. Então, existe uma série de consequências para a falta de limite. E a gente precisa aprender a fazer isso, mas aprender a fazer isso com sabedoria. Então, se você ama, mas não dá limite, você desvirtua o caráter. Mas se você dá limite e não ama, você gera revolta. Vamos falar então, esse equilíbrio. É preciso ter amor e disciplina, mas é preciso ter disciplina com amor. Tem que ter esse tempero. Se não tiver esse tempero, você vai gerar revolta ao invés de gerar educação. Agora, como é que é esse amor? A gente acha que a gente ama. Todos nós achamos que nós amamos, né? Vou te dar um exemplo aqui. Eu conheço um adulto, um rapaz, que o pai dele era um pai que era muito rígido na educação. Ele não deixava passar nada, certo? Tudo ele corrigia, ele fazia pagar pelos erros, ele fazia ver que a ação tinha consequência, ele disciplinava, orientava, ele era bem firme naquilo que ele queria que o filho aprendesse. Porém, ele também amava muito, só que o amor dele, ele era um amor manifestado. Depois que ele ensinava, que ele educava, que ele corrigia, que ele mostrava o erro, ele chamava o filho depois, botava no colo dele e falava assim: o que você aprendeu? Por que eu disciplinei você? Ele certificava se o filho tinha aprendido e dizia depois: agora dá um abraço no papai aqui que o papai te ama muito. Então, esse menino cresceu e hoje ele ama o pai dele, ele respeita o pai dele, ele admira o pai dele. Esse conjunto, essa harmonia de você amar e educar, é isso que Deus espera que a gente faça. É assim que a gente vai fortalecer essa geração. Acontece que a gente não sabe exatamente se a gente está demonstrando ou não está demonstrando esse amor, porque a gente confia naquilo que a gente está sentindo. Muitos pais e mães, eles sentem esse sentimento dentro deles. Eles sentem esse afeto dentro deles. Mas se esse afeto não for manifestado, seu filho não vai ver nunca. Você pode ter o maior amor do mundo e ele vai crescer com um sentimento de vazio enorme se você não mostrar esse amor. Se esse amor não for visível, não for demonstrado, se você não agir como se você amasse. Porque se o amor estiver só dentro de você, ele não tem visão de raio-x para ver. Ele só vai ver aquilo que você demonstrar.
E eu quero falar sobre isso com você, sobre como é essa demonstração. Pais que querem agradar o filho o tempo todo, só fazer o filho feliz, nunca pode corrigir, nunca pode dar uma palavra firme, que acha que vai aborrecer, ele está cometendo um grande erro. Agora, aquele pai que só chega para disciplinar, para corrigir, que não tem uma atitude de afeto e de carinho, esse pai não está dando uma contribuição para esse filho. Ele não está aprendendo aquilo que esse pai quer ensinar. Então, pais que querem disciplinar, mas não demonstrar o amor, eles não vão conseguir. Como é que seu filho vai perceber o seu amor? Já disse que não pode estar dentro de você só. Ele tem que ser manifestado. Infelizmente, os pais não percebem, mas naquilo que ele fala, ele denuncia a falta de amor, mesmo que o sentimento dele esteja dizendo diferente. A Bíblia diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que é boa para edificar aqueles que ouvem. Como a gente sabe que a gente está falando certo? Como a gente sabe que a gente está sendo coerente naquilo que a gente está dizendo? Você olha se a sua palavra edifica. Se aquela palavra não edificar, se for uma palavra torpe, se for aquela palavra onde você, para corrigir uma criança, você grita, você xinga, você critica, você humilha, você distrata, você diminui. Isso é palavra torpe. Essa é uma palavra que não edifica. Essa é uma palavra que demonstra falta de amor. Você pode dar a vida pelo seu filho, mas se você corrige ele humilhando, xingando, diminuindo, fazendo ele sentir inseguro, fazendo ele se sentir mal com ele mesmo, essa não é uma palavra que educa e essa não é uma palavra que demonstra amor. Eu conheço pessoas que, quando o pai ou a mãe tentava ensinar o dever, por exemplo, e aquela criança tinha dificuldade para aprender, o pai ou a mãe pegava uma correia, ou pegava um chinelo, botava em cima da mesa, chamava de burro, chamava de incompetente, chamava de idiota. Hoje, essas crianças cresceram, né? Hoje são adultos, e são adultos que têm um medo enorme de arriscar. Pessoas que têm um medo enorme de estudar mais, de empreender num negócio, porque tem muito medo de fazer alguma coisa e ser taxado de burro, de incompetente, porque você feriu a autoestima dessa criança. Então, a sua intenção pode ser muito boa, mas o seu método é um fracasso, porque esse método só derruba. E eu tenho certeza que você quer que seu filho seja bem-sucedido, não é verdade? Tem muita gente cometendo erro grave com os filhos e estão achando que estão amando. Porque se pedir a vida desse pai e dessa mãe em troca do filho, ele dá. Mas o comportamento dele não revela esse tipo de coisa. Seu filho vai acreditar naquilo que ele vê. Meu filho tem 5 anos, está gritando comigo e o pai, como corrigir? Então, seu filho está gritando com você, você não pode permitir que seu filho grite com você. Então, a criança grita porque a gente permite. A criança faz qualquer coisa porque ela sabe que ela pode. Porque ela já viu que, às vezes, o pai e a mãe têm medo de corrigir, tem medo de sentar e explicar e dizer, olha, se você fizer isso de novo, você perde aquilo. É a palavra com autoridade, com força. Agora, essa palavra de autoridade, de precisão, é que eu quero colocar aqui para você hoje, que não é uma palavra de humilhação. Se a sua palavra for uma palavra de humilhação, você não está corrigindo, você está jogando teu filho para baixo. Você está fazendo ele desacreditar nele mesmo. Então, a sua palavra enquanto pai, enquanto mãe, ela é uma palavra de autoridade. Aquilo que você disser, seu filho vai acreditar. Mas eu quero que você pense em que tipo de palavra você usa para você manter as coisas do jeito que precisa. No grito acaba ganhando o que quer. Isso aí.
Se no grito seu filho sempre ganha aquilo que ele quer, ele está fazendo a parte dele, que é tentar ganhar. Agora, você, pai e mãe, é que tem que não dar no grito. Se cada vez que o seu filho grita e ele ganha aquilo que ele quer, então já não é ele o problema. O problema é o pai e a mãe que está dando a ele aquilo que ele quer. Então você está dizendo para ele que funciona o que ele está fazendo. A gente não pode deixar a educação para os filhos. A gente não pode reclamar que eles estão fazendo errado. Quem está fazendo errado é a gente, porque eles são crianças. Eles não nasceram com um chipzinho educado, não. Os animais nasceram com um chipzinho. Ele já sabe exatamente o que tem que fazer, não precisa ninguém ensinar. Agora, ser humano não nasceu com chip, a gente é que educa. A gente é que faz aquilo que precisa ser feito. Então, a sua palavra, querido, é de autoridade. Então, cuidado, não chama teu filho de burro, não chama de idiota, não xinga, não diga palavra que vai diminuir, porque nada disso vai edificar ele. Tudo isso só vai derrubar, só vai fazer ele se sentir uma pessoa pequena. E você não quer que seu filho cresça com a sensação de ser pequeno. Você quer que ele tenha confiança. Você quer que ele seja alguém na vida. Para ele ser alguém na vida, você não pode humilhar ele. Você não pode jogar ele para baixo. Nós estamos aqui para construir uma geração forte. Nós estamos aqui para preparar uma geração que vai dar conta dos embates da vida. Mas se você já estiver derrubando seu filho dentro de casa, enquanto ele está ali no relacionamento com você, imagina o que vai acontecer com ele do lado de fora. Se você já começa derrubando ele ali, fazendo ele se sentir humilhado. Outra coisa importante. Você, quando chega, você só chega para corrigir? Porque tem pai e mãe que parece sargento. Ele só chega na hora da correção. Toda vez que chega perto do filho, ele já sabe que vai levar uma bronca, que vai ouvir um grito, que vai ter uma palavra que vai desmoralizar, que ele vai perder o equilíbrio. Criança precisa de relacionamento com a gente. Se você não sabe se relacionar com seu filho, como é que você vai conseguir educar o seu filho? Então, a gente precisa de relacionamento antes de qualquer outra coisa. Tem pais que chegam só para colocar as coisas no eixo, mas eles nunca conseguem brincar. Tem pai e tem mãe que não consegue sentar para brincar com o filho. Tem pai que não consegue jogar uma bola com o filho. Tem mãe que não consegue sentar para brincar de boneca com a menina. Ou então, tem aquele pai ou aquela mãe que quando está brincando, está jogando um jogo, por exemplo, ele está brincando, mas ele está querendo que o filho faça tudo certinho. Se o filho fizer ou cometer algum erro, a brincadeira deixou de ser uma brincadeira, né? Eu conheço pais que levam o filho, por exemplo, para um jogo de futebol, né? Para uma escolinha, por exemplo. E aí o pai está ali prestando atenção em tudo que o filho está fazendo. Quando termina a escolinha, o pai tem uma lista de erros para mostrar para o filho que ele cometeu ali. Aquilo para uma criança é horrível. Ele já vai crescer sabendo que ele não dá conta daquilo ali. Disciplinar é você estar sempre pronto para mostrar para a criança o que está certo e o que está errado em termos de caráter, certo? Em termos de valores, em termos de educação. Mas seu filho está aprendendo uma coisa, ele não tem que ser um profissional, você não é o treinador dele, você não é a treinadora dele. Então você precisa participar, dando a ele gosto por estar fazendo aquilo. Mas tem pais que não conseguem brincar, certo? Tem pais que não conseguem se divertir com o filho. Ele se aborrece quando o filho faz alguma coisa que não correspondeu à expectativa dele. São pais que querem que o filho seja bem-sucedido até na brincadeira. Ele não tem paciência. Uma criança assim cresce com sentimento de menos-valia. Olha, quando uma criança vai fazer uma apresentação na escola, vai fazer uma apresentação numa aula de natação, num jogo de futebol, numa escolinha de futebol, qualquer apresentação de escola, quando existem eventos assim para uma criança participar, a coisa mais importante para ela é a presença do pai e da mãe. Pode ter uma multidão assistindo.
Se o pai ou a mãe não tiver, é como se não tivesse ninguém na plateia. Agora, pode não ter ninguém na plateia. Se tem o pai e a mãe, é como se tivesse uma multidão. Porque o pai e a mãe é a pessoa mais importante para assistir. Agora, se você assiste e depois você fica apontando tudo que ele fez de errado, imagina, você é a pessoa que ele espera aplauso, que ele espera ter confiança. É a coisa mais maravilhosa que tem, é você poder participar disso. Olha, eu tenho uma experiência pessoal que é uma coisa que eu me arrependo profundamente disso. Quando a minha filha era pequenininha, o sonho dela era ser dama de honra de um casamento, né? E uma vez ela foi convidada para ser dama de honra de um casamento. E eu fazia na época, eu morava no interior, né? Hoje eu moro no Rio, mas morava no interior. E eu fazia uma pós-graduação, né, na Gama Filho, nem existe a Gama Filho, mas eu fazia uma pós-graduação na Gama Filho. O sonho da minha filha era ser dama de honra de um casamento. Quando a gente conseguiu isso, calhou de ser num sábado que eu tinha uma prova aqui no Rio. E eu vim fazer essa prova. E eu deixei a minha filha realizar o sonho que ela queria com 4 aninhos de idade, sem a minha presença lá. Vocês não têm noção como eu me arrependo disso. Se eu pudesse voltar o tempo, eu perderia qualquer prova que tivesse, não interessava. Eu fazia o curso de novo, eu começava de novo, eu perdi, não importava para mim. O que eu sei hoje, eu jamais deixaria ela entrar naquela igreja tão linda, porque eu vi a filmagem depois, e eu vi o rostinho dela procurando. Eu não estava lá para assistir. Então podia a igreja estar cheia, mas ela queria que eu visse. Então, eu me arrependo profundamente de não ter feito isso. E eu fico pensando em quantas coisas a gente está deixando passar. Quantas oportunidades você está deixando de estar brincando com seu filho, de estar participando, de estar aplaudindo ele, de estar vendo ele fazer alguma coisa boa, alguma coisa importante. Ele só quer o seu olhar. Ele não quer a sua crítica. Seja presente, esteja junto. A gente colhe o que a gente planta, certo? Então plante essa comunhão com seu filho. A gente tem que entender que quando Deus fala que ele corrige a quem ele ama, ele amou primeiro para depois corrigir. Deus já criou a gente com muito amor. E o interessante é que a gente tem uma capacidade grande, às vezes, de amar muitas pessoas. A gente tem uma capacidade de cuidar das pessoas, de outras pessoas que estão fora da nossa casa, de um jeito que às vezes a gente não tem condição de cuidar dos nossos. Às vezes a gente faz a obra de Deus com amor enorme, com cuidado enorme. Você é gentil do lado de fora, você é gentil na igreja, você é cuidadoso na hora de falar com as pessoas. Mas quando chega dentro de casa, parece que tudo muda. A gente é amável com irmãos na igreja porque a gente sabe, são os filhos de Deus. Então a gente precisa respeitar as pessoas e olhar para elas assim, são filhos de Deus. Agora os filhos de Deus também estão na nossa casa. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos também são filhos de Deus. Então, hoje eu queria deixar aqui para você esse cuidado para você rever aquilo que você fala. Seja presente, aprenda a brincar. Dê o seu tempo para estar com seu filho. Não chega só para ensinar. Chega também para se divertir junto com ele. Cuidado com as suas palavras, com a palavra torpe, com a palavra que humilha. Cuidado com palavras que às vezes você fala e você nem percebe que está falando. Talvez você esteja repetindo aquilo que você ouviu quando criança. Talvez o seu pai e a sua mãe tenha dito para você coisas exatamente como essa que você está dizendo para os teus filhos. E você nem está prestando atenção no que está falando, porque isso fez parte da sua história. Só que fez parte da história, mas está errado.
Tem gente que fala assim, mas eu sobrevivi ouvindo isso dos meus pais. Tudo bem, você sobreviveu, mas você pode ser melhor. Você não precisa repetir os mesmos erros dos seus pais. Você pode olhar para esses erros, avaliar e ser uma pessoa melhor. Cuida daquilo que você fala. Seja o irmão na fé, né, amoroso, cuidadoso com a obra de Deus que você é do lado de fora. Seja dentro da sua casa também. Deixa as pessoas que mais amam você conhecer o seu melhor lado. O lado que muitas vezes se apresenta lá fora. Porque você tem medo de perder as pessoas lá fora. Aí dentro de casa, como a gente não tem medo de perder as pessoas, a gente acha que elas vão ficar ali eternamente, a gente age de qualquer jeito. Mas essas pessoas merecem o melhor da gente. Essas pessoas são aquelas que mais amam, que mais esperam da gente. Os outros podem passar pela vida, essas vão ficar. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente está falando de limite aqui. E limite é uma coisa séria. É onde a gente forma o caráter de uma criança. Mas vamos ter cuidado e equilíbrio para colocar esse limite de uma maneira que tenha sabedoria. Se não tiver sabedoria, você vai causar amargura ao invés de você direcionar. Então, seja bênção. Agora, por que a gente faz isso? Por que às vezes a gente é tão amargo? Por que às vezes a gente é tão duro? Porque a nossa infância talvez tenha nos dado exemplos que trouxeram em nós essa amargura. Uma outra coisa importante, para a gente administrar as palavras que a gente diz, é importante a gente entender qual é o nosso sentimento. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de raiva, de mágoa, de rancor, você vai expressar isso em palavras. Então, cuidado para a hora que você corrigir o seu filho, você saber muito bem aquilo que você está sentindo. Porque corrigir com raiva é simplesmente desabafar. É simplesmente jogar sua raiva para fora, não é correção. Então, a gente precisa administrar o sentimento da gente, para a gente poder conseguir falar aquilo que possa abençoar, aquilo que possa direcionar, certo? E quanto mais você grita, semana passada eu falei sobre isso, eu quero só dar uma lembrança aqui para quem não estava aqui. Quanto mais você grita, mostra que o seu descontrole está grande. Você perdeu o equilíbrio quando você gritou. E quando a gente grita, significa que o argumento da gente é fraco. Eu contei uma história que uns falam que era um padre, outros falam que era um pastor, cada um puxa para o seu lado, mas esse pregador foi fazer uma mensagem e chegou de avião e já estava atrasado, enfim. Eu sei que ele estava chegando atrasado na pregação. Ligou para um amigo dele para fazer um esboço de uma mensagem que ele não tinha conseguido fazer, botar lá no púlpito que ele ia acompanhar. E aí, num dos tópicos da mensagem, estava escrito assim, entre parênteses, grita que o argumento é fraco. Então, quanto mais a gente grita, isso mostra que a gente está descontrolado, certo? Quando você fala calmo, tranquilo, baixo e firme, isso mostra decisão. Quando uma pessoa falar com você mansa, tranquila, certo? Baixo, equilibrada, pode ficar com medo, certo? Porque ela está segura no que está falando. Então, se você está falando com o seu filho toda destrambelhada, toda nervosa, toda desequilibrada, você não está ensinando nada. Você só está mostrando sua fraqueza. Você só está mostrando para ele que ele conseguiu desequilibrar você, certo? Então, cuidado com a sua irritação, porque ela denuncia o seu sentimento de impotência. Sabe o que irrita muito a gente? É a gente sentir que a gente está perdendo o controle. O que irrita uma mãe e um pai é saber que uma criança está sendo mais forte que ela. Aí esse sentimento de impotência toma conta de você e você fica desesperado e joga essa raiva toda para fora. Mas a criança não tem culpa disso não, porque esse sentimento de impotência é seu.
Você tem que entender que você é o pai, que você é a mãe, ela é só uma criança. Às vezes é uma criança de 3 anos que deixa você se sentindo impotente. Então você tem que entender que sentimento é esse. Por que você se sente assim? Por que você está se sentindo tão fragilizada? Aí você fica com raiva, porque essa criança te tirou do sério, porque essa criança denunciou a sua fraqueza, você fica com raiva da sua fraqueza, aí você joga tudo em agressão em cima dela. A fraqueza é sua, você tem que cuidar disso. É você que tem que se equilibrar. Vamos cuidar dos nossos sentimentos, vamos cuidar da gente também, né? Nós temos nossas fraquezas. Se tudo que eu estou dizendo aqui para você, se isso bater profundo, se você abrir o seu coração para receber isso e se deixar transformar, algo novo acontece. Uma vez eu fiz um trabalho assim numa igreja, com pais, professores e líderes, falando a respeito do poder que há naquilo que a gente diz, enquanto a gente precisa mudar dentro da gente mesmo. Aí eu voltei nessa igreja 1 ano depois. E quando eu cheguei, um rapaz estava na porta da igreja, depois que terminou o culto, ele me chamou e falou assim: olha, Elizabeth, eu quero contar uma coisa para você que aconteceu a partir do dia que você esteve aqui há 1 ano atrás. Mas eu não quero falar com você, não. Eu quero que a minha mulher e os meus filhos falem com você. E eu fui conversar com a família dele. Esse homem teve uma transformação tão genuína, né? Aquela palavra, ele deixou aquela palavra transformar ele de tal maneira que a família dele me contou. Ele era um novo homem, um novo pai, um novo marido, um novo filho, um novo irmão. Ele se transformou da água para o vinho. Porque a gente não pode só aprender um jeito de fazer as coisas. A gente precisa ser uma pessoa diferente.